Olá, professor Tudo Gerson, bom? boa noite. É um Como é que vai, prazer estar Bela? com você aqui hoje. Estou dizendo ao pessoal aqui que, deixa eu Hum, apresentá-lo primeiro. Professor Gerson Aragão é defensor público, já foi aprovado em mais de 5 concursos e é muito famoso em todo o Brasil devido ao método dele de aprovação em concurso público. Pessoal, deixei aqui fixado na nossa live o Instagram do professor Gerson, mas vou citá-lo para que vocês não percam a oportunidade de segui-lo. Gerson Deline, método de aprovação. Professor, é um prazer estar com você aqui hoje. o prazer é todo meu, Bela. Obrigada pelo convite para a gente bater um papo aí sobre técnicas de estudo, os maiores mitos relacionados a estudo para concurso público. Vai ser bem legal. Exatamente, pessoal. Pessoal, vocês que estão assistindo aqui a nossa live, deixe para a gente aí seus comentários, a localização de onde vocês estão. Dúvidas também, pode mandar aqui. De qualquer maneira, já encha lá o direct do professor Gerson de dúvidas. Eu vi que ele abriu uma Eu tenho, caixinha de perguntas lá. é, Ia ter uma surpresa no final dessa aula. Ah, excelente, excelente, professor. Professor, a gente então vai começar a falar sobre esses mitos, né, do estudo, do concurso. Eu queria que você só explicasse para o pessoal sua trajetória rapidamente e Tá. começasse falando para a gente sobre essa questão dos mitos do estudo do concurso, porque eu acho que talvez seja a grande dificuldade hoje. Eu sou professora tanto da graduação e da pós, e são milhares de alunos que objetivam o concurso público, e acho que a Pessoal grande na graduação dificuldade. pergunta muito sobre concurso, como é que você acha que é? Quantos querem ser professores? Quantos querem fazer concurso? Quantos querem ser advogados? Você Não, tem uma é ideia mais ou menos? impressionante. Toda a turma minha da graduação, uma das primeiras aulas, eu sempre pergunto, né? Se a pessoa quer ser advogado, É. digamos que 85%, 90% da sala quer fazer concurso público, Hum, sobram uns raros mortais que querem advogar e hum. alguns querem concomitantemente lecionar, graças a Deus, né? Digamos que o pessoal tem É, gostado muito da área acadêmica. Mas essa, a eu grande acho. maioria dos estudantes de direito aqui em Belo Horizonte, Minas Hum. Gerais, quer fazer concurso público. Eu vejo isso. Assim, as pessoas entram na área jurídica, essencialmente pensando em um concurso público, querem estabilidade, querem independência financeira, né? Então, nada de errado, né? Mas você tem que saber exatamente por que é que você está entrando nessa área, né? O que é que você quer fazer? Porque às vezes vou dizer, aí eu vou para a minha história que você perguntou, né? Porque no meu caso, eu fiz direito como tipo, como se fosse uma opção social. Não sabia exatamente o que é que podia levar o direito para mim, nada disso. Eu primeiro fiz, por incrível que pareça, primeiro eu fiz ciência da computação, depois de ciência da computação eu fiz estatística, depois de É isso. estatística, educação física. Aí, não, é tipo assim, menos de um semestre, entendeu? Ah, Entrava sim. e estatística eu nem Sim. entrei. E no final, eu disse, e agora o que é que eu vou fazer? Não, tenho, não sei mais o que é que eu vou fazer. E você tem aquela pressão social da família, você vai escolher o quê, né? Todas as minhas escolhas não eram muito bem vistas, né? Pela família como um todo. Eu disse, eu vou colocar direito, porque ninguém mais vai me encher meu saco, né? E aí eu fiz vestibular para direito, passei na. Tinham 100 vagas, eu passei na 99ª colocação, penúltimo colocado, e levei a faculdade de, assim, vou fazer, eu tenho 5 anos aí para ver o que eu quero fazer da minha vida. Então, eu levei a faculdade meio que, tipo, faço para passar na prova, né? Só que quando eu me formei, eu pensei, bom, agora eu preciso tomar um direcionamento. Vou fazer o AB e vou advogar, vou fazer concurso público, vou para a área acadêmica, né? Que é a sua, que é uma área muito bonita. Gosto, sou professor também. Só que, eu disse, bom, vou para concurso, porque eu pensava desse jeito, né? Quero estabilidade, quero independência, e eu acho que não vai ser tão difícil assim, né? Só que eu tinha feito uma faculdade bem mediana, né? Só estudava para passar, né? Apesar de, desde a época da faculdade, as pessoas gostavam dos meus resumos e tudo mais, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Só que eu só estudava para passar. Então, quando eu comecei a fazer concurso, assim, de uma forma mais séria, eu comecei a ter dificuldade, muita dificuldade, porque não era o que parecia.
E aí eu já posso falar, não estava nem previsto, eu tinha colocado outros mitos, mas eu já posso falar Sim. um mito aqui que foi a primeira coisa que eu fiz e foi a primeira bobagem que eu fiz. Foi a primeira bobagem que eu fiz em relação a concurso público. Foi o que eu fiz. Eu disse, bom, eu vou estudar para concurso. Quero carreiras jurídicas. O que é que eu vou fazer? Tô fora da ordem, mas não tem problema não. Eu vou pegar um livro de cada matéria. Então, por exemplo, meu professor de Direito Constitucional, Paulo, qual foi o livro que a gente estudava lá na época? Paulo Bonavides. Então, eu vou pegar Paulo Bonavides e vou separar aqui. Direito Civil, Direito Penal. E fui fazendo essa organização de material para começar a estudar, né? Para começar a estudar. E aí, uma dificuldade muito grande, porque eu ia resolver umas questões e não conseguia. Aí eu pensei, não, ainda não tá bom. Isso aqui não vai dar certo, não estava dando certo, não estava avançando. Eu disse, então eu vou fazer diferente. O que passa é cursinho. Vou entrar no cursinho. Entrei no cursinho do LFG na época. E aí eu fazia o seguinte, eu disse assim, conversei com algumas pessoas que estavam estudando. Veja, eu não conversei com aprovados. Eu conversei com quem estava estudando para concurso, né? E aí o pessoal me dizia assim, não, a gente vai fazer o cursinho, faz o cursinho, lê o livro do professor e vai dar tudo certo. Então eu comecei a pegar um ritmo de estudo que era assim. Eu selecionei os livros dos professores do cursinho, né? Eu entrei no cursinho e eu assisti a aula do cursinho e depois li o livro referente à aula do cursinho, né? Então, livro e o curso. E fazia esse esquema aí, bom, estou fazendo o que é preciso fazer, né? Estou fazendo o que é preciso fazer. Se estou fazendo o que é preciso fazer, todo mundo está fazendo, uma hora vai dar certo. E aí o que aconteceu? Passou 6 meses e eu fui começar a fazer concurso, né? Só que aí eu não conseguia resolver questões, né? Não conseguia, não acertava, tinha dificuldade, não estava direcionado para carreira nenhuma, né? Não estava direcionado, estava muito aberto, né? E eu não ia bem em nenhum concurso. E no final de 6 meses, aí você vai indo 7, 8, você começa a se questionar. Começa a ter um desgaste, mas o pior desgaste não é o de estudo. O pior desgaste é o mental. É você começar a duvidar de você mesmo. Entendeu? Então, essa é um mito de concurso que aconteceu comigo, que eu chamo da cilada da base de estudos. Que são as pessoas que querem constituir primeiro uma base de estudos, para ir, bom, com essa base de estudos eu posso fazer qualquer concurso. Maior engano de todos os tempos, porque você não definiu quais concursos você vai fazer, qual a banca ou bancas que você vai enfrentar, você não analisou edital nenhum, então assim, você está criando uma base fictícia, ilusória, que você não sabe se vai dar algum resultado para você. Se em algum momento você queria constituir algum tipo de base, deveria ter feito isso na faculdade, porque você tinha que obrigatoriamente estudar as matérias com calma, pelo livro do professor, porque você precisaria cumprir aquele requisito. Só que agora não é mais um momento para isso. Agora é um momento para você estudar de forma direcionada para acertar questões, né? E assim, eu quero até te perguntar, você vê muito isso com os seus alunos? Porque eu não sou professor de faculdade. Me convidaram para ser professor de faculdade algumas vezes, só que eu nunca aceitei, então fiquei só professor de internet. É uma pena, é uma pena para os alunos, porque eu tenho certeza que você já ia ajudar muitos nesse êxito aí do concurso público. Então, olha só, engraçado, porque eu leciono tem 5 anos em graduação, e o que acontece? Eu peguei muitas turmas de 7º, 8º, 9º, 10º período. Então, assim, turmas que não seriam no início do curso. E a gente tenta trabalhar muito com os meninos essa questão de êxito em concurso, se preparar, já direcionar a sua faculdade para aquilo que você objetiva. Só que o que nós percebemos, Gerson? É impressionante como que alunos do 10º período, né, que eu já tive a oportunidade de estar com eles,
chegam ao 10º extremamente perdidos, sem ter um direcionamento, já claro, sabendo que aquelas matérias ali eles não gostam e tal, alguns assim, não sabendo nem se vão estar empregados. Então, assim, a gente percebe que o estudante de direito da graduação, ele realmente ou não tem a orientação que seria a orientação ideal, né, de um foco para concurso. A gente sempre fala, conheça o edital, direcione sua faculdade para o concurso público que você deseja, mas muitos, por exemplo, a gente tem turmas diferentes, né, temos turmas de pessoas mais maduras, mas assim, eu que leciono em faculdades particulares aqui em Belo Horizonte, muitos dos meus alunos entram na faculdade com 18 anos, com 17 anos, e te confesso que ainda ao findar da faculdade tem ainda as mesmas inseguranças. Então, o que a gente vê? Geralmente, o profissional da área jurídica, o estudante da área jurídica, da graduação, quando ele forma, que ele fala assim, vou fazer concurso público. E aí é um dos grandes problemas. Concurso É um dos público é grandes como se problemas. fosse Bom, não tem nada, vou fazer isso aí mesmo, né? Concurso, né? Como se fosse uma segunda É. opção, né? Não é Sim, necessariamente o e que a aí pessoa quer, né? exatamente. E aqui em Belo Horizonte, a gente tem vários colegas psicólogos e eles falam, olha, 80, 90% dos meus clientes, estudantes de direito que não passaram em concurso público. Então, assim, realmente a situação não é tão fácil, né, Gerson? Eu tenho um amigo que é psicólogo, Fabiano Moura. Fiz até um vídeo com ele aqui no meu Insta. E ele me falou, e Sim, ele é juiz aposentado. E ele sim. falou, aí depois, como segunda profissão, começou a estudar psicologia e se formou. E atua na área, e ele me disse isso, que 60% a 70% dos clientes dele é concurseiro. É concurseiro. Então, assim, Exatamente. isso envolve uma outra questão que é o aspecto mental, que muita gente não dá valor. Né? Tem um outro mito famoso, que é o seguinte, olha, eu sento na bunda na cadeira, vou estudar e passo, né? É um engano muito grande, porque quem acha que só estudar passa, tem duas questões mentais que são prejudiciais. Né? Não vou dizer que é errado, que é certo, mas são prejudiciais. A primeira é que tem que ter muito cuidado, porque sua mente, a nossa mente, ela é muito traiçoeira. A gente acha uma coisa, mas quando começa a colocar em prática, a nossa mente vai nos sabotando, vai nos desestimulando. Então você vai estudando, como eu disse, você vai estudando, 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 estudando. Se você não tem nenhum objetivo, nenhuma estratégia, nada, vai chegar um momento que a força de vontade não dura para sempre, ela tem um limite. Né? E um segundo fator, que eu já entro até no segundo mito que eu queria falar, é que as pessoas confundem que são merecedoras devido ao esforço que elas fazem por alguma coisa, né? E o mundo não funciona assim. Eu achava que o mundo funcionava assim. Olha, se eu me esforçar muito por uma coisa, eu vou conseguir. Por quê? Porque eu sou merecedor. Eu mereço porque eu me esforço. Só que a lógica do mundo não é essa. Você não recebe algo ou conquista algo pelo fato de você ter simplesmente, aí eu tô dizendo, unicamente se esforçado. Então, assim, a aprovação, e eu vou falar essa frase com cautela para que as pessoas me entendam bem, a sua aprovação não é necessariamente proporcional ao seu esforço. Tá? Esforço não tem a ver com merecimento. Tá? Para você saber se você vai conquistar algo ou não vai, você só tem um jeito. Se você consegue medir o objetivo final que você quer. Tá? E em concurso público só existe uma coisa para se medir. Só uma, mais nada. Né? Não é quantas páginas eu li, não é quantas horas eu estudei, não é o esforço que eu empreguei. Só tem uma pergunta que você precisa responder, que é a seguinte: você acerta ou não acerta questões? Essa é a única pergunta. Essa é a única coisa que você precisa ter em mente. Então, as pessoas querem se preocupar com esforço, com tempo, com página, com hora-aula que assistiu. Aí eu faço a pergunta. Sim, mas você acerta as questões? Você mede o seu desempenho e, ao medir o seu desempenho, você consegue perceber uma evolução, um progresso no seu desempenho? Porque se você não faz isso, o seu esforço de horas de estudo, o seu sacrifício pode não resultar em nada. Porque no momento da prova você não acerta, você não mediu, você não resolveu questões, você não sabe o que você acerta, você não sabe o que melhorar. Então,
você acha que o esforço é proporcional ao seu resultado. Então, e ainda tem aquele tipo de pessoa que diz bem assim, mas eu sofri tanto, eu merecia. Não tem nada a ver com isso, né? O que você tem que se preocupar é com o resultado. Então, coisas que você precisa analisar. Se você tem evolução nas questões, e para você perceber a evolução nas questões, você precisa se preocupar com o estudo em si, com a qualidade do seu estudo, com técnicas de estudo e aprimoramento de tudo isso em relação às questões, à prática em si. O nome disso é eficiência, né? É eficiência. Eficiência é quando você usa os seus recursos para um direcionamento que você quer, para o caminho que você quer, para atingir aquele objetivo, que é acertar questões no momento da prova. Então, assim, isso é algo, sei lá, que está embutido na nossa mentalidade desde pequeno. Isso é comum, eu pensava assim. Só que não funciona assim. No mundo que a gente vive, não funciona assim. Funciona desse jeito que eu Gerson, falei. e sobre isso que você está falando, pessoal, para quem chegou agora, o Gerson já falou sobre a primeira cilada, né, que é a cilada da base de estudos, já explicou isso para a gente, acabou de diferenciar essa questão de ser merecedor, da questão dos estudos, que não tem uma questão associada em si. Mas, Gerson, uma das dúvidas que mais perpassa Hum, na vida de um hum, concurseiro seria o seguinte: ok, eu preciso acertar questões, mas para isso, inclusive eu vi um vídeo seu super hum, interessante, um post super interessante sobre isso, eu preciso ter um bom material. Muitos concurseiros se perguntam: hum. eu preciso assistir uma videoaula e aí eu vou fazendo meu material e vou fazendo as questões, ou eu posso adquirir um bom material, né? Enfim, um bom Hum. material e vou fazendo as questões, porque inclusive você fez um vídeo explicando que o concurseiro perde muito tempo organizando o seu material e isso já ferra o estudo diário dele. Eu queria que você acrescentasse isso pra gente. Peraí, caiu aqui. Eu perdi. Sumiu no meu ouvido. Pode falar. Ah, Pode sim, perguntar então novamente. vamos. Não, olha só, eu tô falando que a dúvida do concurseiro, uma das maiores dúvidas é o seguinte: ele já sabe que ele precisa realmente ser exitoso em fazer questões. Ele precisa começar a acertar questões e fazer questões daqueles itens do edital. E aí a grande pergunta é a questão do material em si. Né? Porque assim, muitos se perguntam: eu adquiro um cursinho online que o professor vai me passar nas matérias, eu vou ter que fazer meu material e fazendo exercícios, eu compro o material que já vem denso, bem preparado e vou fazendo Sim. exercício. E eu vi um vídeo seu que você menciona que é um erro muito sério do concurseiro, aquele que vai preparar o material que ele vai estudar no dia, porque ele perde muito tempo e perde o dia. Eu queria que você Ah, tá. explicasse melhor isso pra gente. Tá. Primeiro, tem dois aspectos aí. O primeiro aspecto é em relação à escolha do material e a escolha do curso que você vai escolher para estudar para concurso. Isso passa por duas questões. Primeiro, você conhecer o que você vai enfrentar. E segundo, você se conhecer. Tá? Então, por exemplo, se eu já estudei uma matéria, Direito Constitucional, é uma matéria que eu já estudei na faculdade, eu já li um livro, tem muita coisa que eu já sei. Eu já até assisti um curso alguma vez, já fiz um cursinho sobre principais matérias jurídicas e já tenho uma boa ideia. Então, assim, nesse caso, eu vejo que não há necessidade de você assistir novamente um curso, porque o professor, ele tem duas premissas. A primeira premissa é ele explicar para quem já sabe, mas também para quem não sabe nada. E para você explicar para quem não sabe nada, você precisa ir muito lento e falar coisas muito básicas, né? Então, se você já tem uma ideia da matéria, já estudou a matéria, provavelmente você vai passar 3 horas, tá? 3 horas de aula de um determinado professor, e se você fizesse aquilo no livro, você ia gastar 40 minutos. Né? Se você, até pelo livro daquele professor, você iria gastar 40 minutos. Então, a primeira coisa é o seguinte: você precisa se conhecer. Se eu não sei nada da matéria, fiz uma faculdade péssima, e preciso entender melhor a matéria, porque eu não sei nada, ou sei muito pouco da matéria, é joia. Você precisa de um professor. Porque a aula tem essa função. A aula não tem a função para você aprender. A aula tem a função para que você compreenda o assunto e isso facilite o seu estudo depois. Né? Porque você vai gastar 3 horas da aula mais os 40 minutos para estudar o material depois, estudar realmente, né?
Agora, se você não conhece nada e pega o material de primeira, é capaz de você demorar, sei lá, 4, 5 horas para estudar a mesma coisa e ainda não compreender direito. Então, assim, tem que ter essa distinção. Eu não sei, não tenho noção, beleza, vá para a aula. Já sei, já tenho noção, você já pode ir para o material. O segundo fato é o seguinte, muita gente escolhe o material, e a segunda parte, pega o material do cursinho, pega o livro, você tem que escolher o material de acordo com o que você vai enfrentar. Porque hoje em dia tem livro para tudo. Tem livro desse tamanho, né? Tem livro desse tamanho, tem livro desse tamanho, tem livro assim, resumo, sinopse. E, a depender do concurso que você vai enfrentar e da banca que você vai enfrentar, o seu objetivo final, esse material ele pode variar. Então, é o que eu estava falando. Não adianta você pegar, entrar no curso, pegar os livros e começar sem antes fazer uma prévia análise, fazer uma análise prévia do concurso, da banca, do que você quer. Porque isso vai facilitar a escolha do seu material. Eu tenho uma história interessante para contar aqui, que um tempo depois, né, voltando àquela minha história, eu ainda estava muito perdido. Eu fazia cursinho, eu pegava livro do professor, eu queria criar base, não dava certo. E quando você está muito perdido, qualquer passarinho que canta, você se enganta com a história que conta para você. Então, me disseram bem assim, olha, tem uma coleção que uma menina fulana de tal, que eu nem conhecia, que falava, disse, olha, ela estudou só por essa coleção. Comprou os livros todos dessa coleção. E passou no concurso. Passou no concurso que ela queria. Eu disse, pronto, achei a bala de prata. Então, eu cometi o mesmo erro de novo. Né? Eu cometi o mesmo erro de novo, porque eu não analisei, eu não fiz nada. Eu confiei numa história que me contaram, que tipo, ela comprou a coleção toda, só estudou por aquela coleção e passou. E eu comprei a coleção toda, de uma vez só, tipo 10 livros, 12 livros, um de cada matéria. Comecei a estudar só por lá. Só que os livros eu comprei tudo de vez. Olha quanto erro, eu comprei tudo de vez. Então eu ficava angustiado que eu estava estudando um e não avançava, e quando ia para o outro. E no final não resolveu do mesmo jeito. Só foi resolver quando eu parei para pensar o seguinte, olha, qual o concurso que eu quero? Eu quero o concurso... Aí eu defini na minha vida, né? Disse assim, olha, eu vou primeiro agora para analista. Né? Eu vou fazer um concurso escada, vou para analista. Quem é que está realizando os concursos de analista atualmente? Na época que eu fiz, era praticamente tudo FCC. Né? Então, eu disse, bom, segunda coisa então, eu vou pegar e vou imprimir todas as provas da FCC dos concursos de tribunais. Imprimi tudo. E eu comecei a ler as questões. Ler as questões, li as questões. Não tinha ainda site do jeito que é hoje, né? Hoje facilita muito. Então, eu li as questões e ia procurar as respostas, ia procurar entender. Com base nessa leitura, eu comecei a criar uma noção do que é que eu precisava saber para passar. Então, por exemplo, na minha época para analista, eu descobri alguns fatores interessantes. Eu precisaria saber muita letra de lei. 2, das matérias e dos assuntos, conceitos básicos resolviam. Então, dava para estudar por sinopses como essas aqui. Né? Eu estudei por essas aqui da Saraiva. Dava para fazer isso. 3, de jurisprudência caía só súmula. Então, eu disse, agora eu já sei onde eu vou focar meu estudo. 4, eu não precisava de aula. Olha, eu não precisava de aula. Eu só peguei a aula de português e informática e raciocínio lógico, que era exatamente onde eu não tinha noção nenhuma. Né? Eu não tinha noção nenhuma. Então, é aí que eu vou pegar a aula. Tá? E a aula sempre voltada, a gente juntou um grupo de pessoas que estavam estudando na época, e as aulas, por exemplo, de português é uma matéria que você não pode dizer que não sabe nada, né? Raciocínio lógico, não. Começou do zero mesmo. O professor ensinou tudo, foi pro cursinho, o professor ensinou tudo. Mas português, não. Aí a gente se juntou, foram 5 ou 6 colegas, a gente se juntou e disse assim, vamos contratar um professor, né? E ele vai ensinar a gente de uma forma diferente. Eu cheguei pro professor e disse assim, professor, tem um grupo que está querendo estudar, concurso de analista, e você pode dar aula pra gente como se fosse um curso normal, só que a gente vai dizer como é que você quer, como é que você... No caso, eu fui, né? Como é que você vai ter que dar essa aula? Ele, tudo bem. Você me diz aí e eu faço.
Eu digo bem assim, olha, aqui estão 30 provas de analista, de português, tá? E eu quero que você olhe as provas, analise as provas e, primeira coisa, ensine para a gente que mais cai. Ensine para a gente que mais cai. Aí ele pegou uma ou duas aulas, 3 aulas. As primeiras aulas foi para ensinar tipo, os tópicos principais. Tá? Depois disso, eu disse para ele, olha, aí cada aula você vai fazer assim. A gente vai resolver a prova aqui na sua sala. E depois, você vai dar um tempo, a gente vai chegar antes. A gente vai resolver. E depois você vai resolver questão por questão, item por item. E ao analisar os itens, as questões, você vai ensinar a matéria para a gente. E aí, na primeira, ruim, 40% de acerto. Na segunda, 40, 45. Eu sei de uma coisa, quando a gente estava lá pela 20ª, 22ª, 23ª prova fazendo isso, eu estava com mais de 90%. A cada 10 eu acertava 9 tranquilamente em português. E português foi um grande diferencial pelas minhas análises. Eu percebi que a média de direito era muito regular, porque concurso de analista todo mundo da área de direito faz, mas a queda principal era em português, em raciocínio lógico, informática. Então, eu disse, a minha diferença vai ser aí. E, veja, eu fiz uma estratégia, uma análise, ainda que inicial, né? Não foi a estratégia final, a que eu ensino hoje em dia, foi quando eu estudei para a Defensoria Pública, mas eu passei em 2 concursos para analista, assim, né? Um em 10º e um em 31º. Então, assim, veja, quando eu mudei totalmente a forma de estudar, baseado em análise e interpretação das coisas que estavam ocorrendo na realidade, né? Nas provas, nas questões, quando eu comecei a fazer essas análises, foi assim que mudou a minha realidade. Eu vi, agora dá. Mas não dá porque eu me mato de estudar. Não dá porque eu elimino a minha vida só para estudar. Não, dá porque eu estou estudando da forma certa. Então, acho que consegui responder a sua pergunta. Né? Não, excelente, professor, excelente. Aí, só para terminar esse raciocínio do material em si, que você explicou tão bem, eu vi um vídeo seu, um post seu muito interessante, você falando que como perder o dia de estudo, né, com essa questão de postergação. Eu queria que só que você terminasse esse raciocínio e explicasse para a gente a importância de você ter esse material pré-selecionado, já te aguardando, por causa dessa questão de postergação. Não, aí com outros... À medida que você vai estudando, você vai percebendo outras coisas. Então, assim, foi o que eu percebi. Eu percebi o seguinte. Toda vez que eu ia começar a estudar, eu pegava e ia definir o material. Assim, vou começar a estudar. Então, o que é que eu vou estudar hoje? Aí eu pegava, hoje eu vou estudar processo penal. Então, não sei, peraí. Aí pegava outro livro. Não sei. Não, no final definir. Não, é processo penal mesmo, né? Processo penal. Mas esse livro, aí tinha outro. Não, é esse aqui, vou por esse aqui. Aí começava a ler, estudava, aí parava um pouco, mas aí voltava. Eu não tinha certeza do que eu estava fazendo no dia a dia. Né? Então, o que é que acontece? Quando eu mudei a minha estratégia e eu já definia o que eu ia estudar, por onde eu ia estudar, e já deixava separadas as questões, no momento de estudar, eu já economizava aí 1 hora de procrastinação. Por quê? Porque eu já chegava e disse, não, é processo penal, as questões já estão aqui, então eu vou ler as questões, eu vou ler o material, vou resolver as questões, vou fazer meu resumo, vou resolver as questões, analisar item por item e vou melhorar o meu resumo. Ponto. Acabou. Então eu sabia exatamente o que eu ia fazer no dia que eu ia estudar. E isso eu definia no dia anterior, ou na semana anterior, eu já deixava definido, já deixava organizado. Então, quem não faz isso eu descobri na prática, né? Quem não faz isso perde muito tempo no dia a dia. A tendência se irrita. E assim, existe um fator nosso, né? Isso é comprovado pela ciência, que à medida que depois que você, sua energia vital para estudar e para fazer as coisas e para ter ânimo, né? Para ter força de vontade para fazer as coisas, é como se fosse uma bateria. Imagine que você é um telefone celular, um iPhone. E à medida que você vai fazendo as coisas, vai se desgastando, aí conversa com alguém, ou se contraria, ou tem que pensar para fazer alguma coisa, tudo isso ele vai drenando a sua bateria, né?
a sua força de vontade, o seu ânimo, a sua motivação para fazer as coisas. Chega um momento que você não quer fazer mais nada. Você só quer uma cama ou quer ficar lá deitado no sofá assistindo uma televisão. Então, se você, na hora de estudar, ainda coloca mais essa dificuldade, você está diminuindo um pouco mais a sua bateria. A sua capacidade, né, de estudar, a sua capacidade de ter força de vontade. A força de vontade funciona assim. Existe um livro sobre isso, que é exatamente assim que funciona a força de vontade. Então, concluindo a sua pergunta, se você já tem tudo organizado para começar a estudar, as chances são de que você vai conseguir estudar melhor, mais rápido, de forma eficiente e dentro do tempo que você se determinou. Eu estudava de 3 a 6 horas por dia. Já para a defensoria, eu não estudava assim. Eu não morria de estudar. Eu estudava de 3 a 6 horas por dia. Porque eu trabalhava como analista da MP. Então, era o tempo que eu tinha, né? Então, eu tinha que me organizar dentro desse tempo. Professor, antes da gente voltar na temática dos mitos, né, do estudo para concurso, é só porque você entrou nesse ponto específico do tempo em que você estudava e também de que você trabalhava, eu acho que uma das dúvidas maiores de quem está nos assistindo, e para quem chegou agora, pessoal, deixei aqui fixado o Instagram do professor Gerson. Vai lá no Instagram dele, porque assim, não é mentira não, é um dos melhores Instagrams jurídicos para você que quer concurso público, tá? Assim, ontem eu estava assistindo uma live 2 horas da manhã sua com um professor, agora até esqueci o nome dele, excelente, excelente. Então, assim, ele realmente gera conteúdo de qualidade para vocês lá, o acompanhe. Lembrando que a nossa live vai ficar... Parece que aconteceu alguma coisa aqui, enfim. Lembrando que é o meu pitbull que desceu, já se quebrou o negócio, mas enfim. Eu vi lembrando que a nossa live... Qual é o nome Você dele? viu? Ele tá aqui, ó, querendo participar da live, mas enfim, é porque eu coloquei ele preso lá em cima, mas acho que ele derrubou o apartamento para participar da live. Mas o que eu ia falar com vocês? Professor, uma das maiores dúvidas que nós temos é relacionada à questão de quem trabalha, porque vamos falar a verdade, a grande maioria das pessoas que querem concurso público trabalham. Como que a gente faz para conciliar essa questão? Qual é a sua dica? Né? E aí a gente volta para a questão dos mitos do concurso. Veja, foi que eu descobri com o tempo. Que o fato de você ter muito tempo não necessariamente quer dizer que você tem uma grande vantagem. Tá? Eu aprendi que com o tempo, isso não foi só não, depois eu conversei com muitas pessoas, que quanto menos tempo você tem, mais você sabe utilizar e valorizar o tempo que você tem. Então, geralmente, quem tem muito tempo, quem trabalha e estuda, pensa assim, olha, não vou conseguir competir com quem só estuda. Mas, geralmente, quem só estuda é uma minoria, e essa minoria ainda tem uma boa parte dela que desvaloriza todo o tempo que tem. Desvaloriza. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é isso, porque sempre parte de uma questão mental. Sempre parte de uma questão mental. A segunda coisa é a seguinte, se você trabalha e estuda, quando você utiliza horários de estudo em que sua mente ainda não está desgastada, você tem uma capacidade, um potencial melhor para assimilar o conteúdo e estudar. Tá? Então, qual é a dica que eu posso dar? Se você trabalha, sei lá, começa a trabalhar 8, 9 da manhã, estude antes, né? Estude em horários que você ainda tem energia, né? Tem gente que não tem, às vezes não vai ter jeito, vai ter, só consigo estudar no final da tarde, depois que trabalhei, depois que tudo bem, não tem problema, né? Mas a maior dica que eu dou é essa, você procure os horários que você ainda não se desgastou mentalmente durante o dia, e se não tiver, o tempo que você tem, utilize bem de forma estratégica, tá? Então, por exemplo, isso que eu falei, já ter o material certo que você vai estudar, vai te ajudar muito. Né? Excelente, excelente, professor. O pessoal tá falando aqui do meu cachorro, é porque vocês não me acompanham no Instagram. Eu tenho 2 pitbulls aqui em casa, e ele tá até aqui, Stark. Pula aqui pro pessoal te ver, Stark. Só que eu deixei ele preso lá em cima para não atrapalhar a live, porque o Stark é super colado em mim. Aonde eu vou, ele vai.
Só que hoje ele conseguiu derrubar a parte de cima inteira e descer aqui para participar dessa live, professor, porque a live está imperdível. Daqui a pouco ele pula aqui, que eu tive que dar uma xingada nele aqui com a mão, mas aqui, professor, vamos continuar então essa questão dos mitos do estudo do concurso público. A gente já falou muito bem sobre essa questão do material em si, você já falou muito bem dessa questão de que você não tem que achar que é porque você estuda, você merece. E agora eu queria passar a bola para você para a gente continuar a questão dos mitos em si. Tá, tem um outro mito que é o seguinte: as pessoas acham que para estudar para concurso elas precisam seguir uma ordem de estudo específica do livro. Ele tá aí, tá danado, ele aí, tá escutando? Que você precisa seguir uma ordem específica do livro. Então, geralmente as pessoas vão estudar bem assim: olha, eu vou dividir várias matérias durante o dia e vou na ordem do livro, né? Ponto 1. Aí passa assim, um mês e ela leu até o tópico 3 de cada livro. 2 meses, leu 2, 3 tópicos de cada livro e não consegue avançar em nada, tá? Então, é um duplo mito, assim, que eu acho que é tranquilo e o outro é mais polêmico, pelo menos em relação ao que eu vejo por aí. O primeiro é o seguinte: não necessariamente você precisa estudar na ordem do livro, tá? Não necessariamente você precisa estudar na ordem do livro. Existem coisas que são mais importantes e outras são menos importantes para o concurso que você vai fazer, tá? Até se você for pegar editais, você vai ver que às vezes não tem determinado tópico do livro. Então você não vai estudar aquele tópico, e não necessariamente naquela ordem, tá? Não necessariamente naquela ordem. Então, se você já fez uma faculdade, você não precisa necessariamente chegar e ler o livro de capa a capa. Então, aquela história, vou ler todo o livro de capa a capa, você pode estar perdendo tempo. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é o seguinte: eu gostava de estudar algo em torno de 1 a 2 matérias por semana, tá? Eu não estudava 10 matérias por semana, que ficava aquele quadro horário, tipo, de manhã constitucional, de tarde administrativo, no outro dia era civil, processo civil, e aí eu pegar constitucional 3 dias depois, né? Não, eu estudava de 1 a 2 matérias por semana, porque eu tinha 2 horários, estava, por exemplo, constitucional, administrativo, tarde e noite, e eu conseguia dar uma continuidade para essas matérias, conseguia resolver mais questões, eu conseguia avançar mais, eu conseguia fazer simulado do tema, da matéria, porque eu conseguia um bom avanço, né? E na semana que ia passando, na semana seguinte, você ia mudando essas matérias, né? Muita gente pergunta o seguinte: então você fica muito tempo sem estudar do mesmo jeito, porque você vai mudando as matérias, e aí ao mudar as matérias, quando você estiver no terceiro grupo de 2 matérias, na terceira semana, você vai estar 2 semanas sem estudar as 2 primeiras, né? Na verdade, não, porque toda semana que começava, eu revisava as matérias anteriores. Então, quando chegava na terceira semana, eu estava estudando 2 matérias, mas eu estava revisando mais 4. Então, eu estava em contato com 6 matérias. Então, isso se revelou bem tranquilo para mim, para fazer. Eu ensino como é que faz isso hoje em dia. E quem faz, ama. Porque, tipo, tira sabe aquela sensação de que você está entupido de coisa para fazer, tem um monte de matéria para estudar? Não, dá uma certa leveza no estudo. Então, claro que tem gente que se adapta mais por ciclos, outro tipo. Nada de errado, né? Agora, o mito mesmo é a pessoa achar que tem que ler o livro de capa a capa. Aí realmente é um mito. Se a pessoa achar que tem que ler o livro de capa a capa, vai pegar todos os livros para ler de capa a capa, vai ter não digo um problema, mas ela vai demorar mais para ser aprovada em concurso. Pessoal, para quem chegou agora, olha só, a gente não vai conseguir perpassar sobre todas as perguntas. Eu estou vendo-as aqui, mas a nossa live tem um tempo só de 50 minutos, faltam 15 minutos para findar a nossa live. Mas olha só, a boa notícia é que o professor está disponível para vocês no Instagram dele. Então, tem uma caixinha de perguntas lá e ele responde todas. Então, assim, se você está aqui, Tô vendo todas as perguntas aqui, mas é porque a gente tem um direcionamento da live. Algumas a gente já respondeu, mas assim, a gente não consegue perpassar por todas. Olha, pois já tem a caixinha lá. Então vai lá no Instagram do professor Gerson. Pode ir lá na caixinha. Exatamente, fofa. Aí, vai lá no Instagram do professor Gerson, _, métodos de aprovação.
e faça a sua pergunta específica. Eu tô vendo muitas perguntas específicas aqui, tá bom? Mas vamos continuar, professor Gerson. Olha só, voltando a essa temática que você estava falando, eu queria Podem mandar que eu respondo. Tá vendo, gente? Vai lá e manda sua pergunta. Vai lá e manda sua pergunta. Lembrando que a nossa live vai ficar salva 24 horas. Dá um print aí na nossa live. Marque eu, marque o professor Gerson. Vamos continuar dialogando. Professor, com relação a essa questão de recuperar informações, só porque você entrou um pouco nessa questão dos estudos em si, do material, do tempo, eu vi um post super interessante seu sobre essa questão de recuperar informações. Eu queria só que você dialogasse antes da gente passar para o próximo mito relacionado ao concurso, ao estudo do concurso. O maior mito de todos é a pessoa achar que esquece, né? Existe um estudo científico, por incrível que pareça, as pessoas acham que esquecem as coisas. Mas não esquecem. Existem estudos científicos sólidos, né? E eu vejo isso em vários livros. Eu leio o livro aqui. Vou trazer dois. Esse aqui está até traduzido, né? Fixe o Conhecimento, muito bom. E esse aqui, de um neurologista, Leandro Teles. Você não esquece. Por incrível que pareça, você não esquece as coisas que você estuda, as coisas que você vê na sua vida. Só que tem um problema. Você não lembra. Pode ser que você não consiga acessar aquela informação do jeito que você quer na hora que você quer. E para concurso público, é muito importante que você acesse a informação que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer. Tá? Mas está lá. E você nem sempre pega. Então, existe algo que os especialistas eles dizem o seguinte, olha, existem gatilhos, tá? Que fazem você lembrar das coisas. E esses gatilhos, geralmente, eles são inconscientes. Então, por exemplo, se eu chegar para você, Bela, e disser bem assim, Bela, você lembra o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Você lembra? Eu lembro, eu lembro, você acredita? Mas você lembra por quê? Porque eu associei a data, a questão do que aconteceu, né? Então aí eu lembro, eu matei uma aula do colégio e aí eu vi o trem da edição das torres. Você só lembra porque tem esse gatilho aí. Exatamente. E esse gatilho ele foi criado na sua mente de forma inconsciente. Você não fez isso de forma consciente. Ele aconteceu, tá? Por que aconteceu? Questões emocionais, marcou e tudo mais, tá? Então, assim, só que o que é que eles fazem? Você pode criar esse gatilho também de forma consciente, tá? São gatilhos de memória, são gatilhos que vão levar você à informação. E até hoje, o que eu descobri de mais eficiente é quando você estuda o material, compreende e entende o que você estudou e resume aquilo por palavras-chave, sendo que aquelas palavras que você vai colocar lá é a representação do que você entendeu. Não é copiar. É colocar palavras-chave que representam o que você compreendeu. Essas palavras, elas serão gatilhos para que você lembre a informação. E é por aí que você revisa. Então, existe uma forma de você criar esses gatilhos de forma consciente. O melhor meio é resumo e revisão. Resumo e revisão. Veja, eu não estou dizendo que você ainda vai acertar a questão. Eu estou dizendo que você vai conseguir acessar a informação. Para você acertar as questões, você precisa fazer o que eu te disse, né? Resolver questões, analisar item por item e voltar, melhorar e ir melhorando o seu resumo com o tempo. Tá? E você revisa isso muito Excelente. rápido. Muito rápido. Tá todo mundo perguntando aí, professor, que gatilho é esse? Então vocês conseguiram entender, né, pessoal? Os especialistas chamam isso de gatilhos de memória, tá? Se você for ver livros como esses aqui, você vai saber disso, né? São gatilhos de Quais memória. livros, professor? Eles podem ser inconscientes ou conscientes. Inconscientes, dei o exemplo aqui do Dia das Torres Gêmeas, né? Quem não lembra o que aconteceu. E consciente, você pode criar o seu próprio resumo, né? Agora, cuidado ao criar esse resumo, né? Porque muita gente comete um outro mito aqui de concurso, né? Que ou não precisa fazer resumo nenhum, e aí depois como é que você revisa esse troço, né?
Vai avisar como? Pegando os livros de novo, pegando os amarelos grifados, vai ser um inferno a vida, né? Vai conseguir, vai complicar tudo. Ou dois acham que resumo é copiar o livro. Aí, para copiar é melhor pegar o livro de volta. Não é isso, né? O nome disso são gatilhos de memória. Inconscientes, nesse exemplo que eu te dei, das Torres Gêmeas, e o consciente é um resumo por palavra-chave. Então pergunta, livros, professor. Né? Os livros estão perguntando quais desses dois livros. Antes que eu me esqueça, Dr. Leandro Teles é médico, e esse aqui, Fixe o Conhecimento, a ciência da aprendizagem bem-sucedida. Tem mais, tá? Foram os dois que eu puxei aqui rápido. Mas tem mais. Tá? Tem Excelente, professor. Mais um que eu queria citar, né? Que é um mito, que as pessoas... Veja, seu objetivo é acertar mais questões. Né? Para você acertar mais questões, você precisa... Pega ele aí, bota ele no colo aí. Tô pegando, tô pegando. Não, como que eu coloco ele no colo? Como que eu coloco? Mas pra quem duvidou, achou que minha casa tava desabando aqui por outro motivo, Stark, dá um oi. Ele adora participar das minhas lives, né, Stark? Dá um oi pro professor. Bom, vamos continuar, professor, porque o nosso tempo... Pode continuar, professor. Então, assim, para você acertar mais questões, você precisa marcar as questões. Só que, ao mesmo tempo, você tem medo de marcar as questões no CESP, por exemplo, porque uma errada não acerta, né? E existem técnicas para você marcar todas as questões, tá? Sem ser penalizado e ganhar pontos. Existe, né? Quando o CESP faz esse negócio com você, olha, uma errada elimina uma certa, existem questões psicológicas, porque ele quer pegar só a pessoa que sabe com certeza absoluta. E as pessoas agem com base no medo, ou em busca de algum prazer. Né? As pessoas só agem assim. Ou agem porque querem um determinado tipo de prazer, ou porque querem se afastar de um determinado medo. No CESP, o medo de perder os pontos. Né? O medo da perda é um dos maiores medos que existe na humanidade. Né? Só que, logicamente, racionalmente e estatisticamente, nada disso se justifica de você não marcar todos os itens. Então, quem quiser uma aula em que eu explico isso, tá? Mostro como é que chuta, mostro por que você não vai perder ponto, mostro como é que você vai ganhar os pontos, e ainda pego as provas, analiso, dou um exemplo prático de como é que isso acontece. Pode me enviar um direct que eu mando o link dessa aula para você. Excelente, professor. Então, aí, ó, já está disponível uma aula para vocês. Basta vocês mandarem um direct para o professor. A surpresa. Que ele vai... Me mande aula de chute. Me mande aula de chute. Professor, e eu estava vendo, hoje, você está comentando em algumas postagens essa questão de que nem sempre a gente domina todas as matérias e a importância de saber fazer esse chute, né? Sim, bom. Às vezes não dá, né? O ideal é que você domine o máximo possível e vá o mais preparado possível, tá? Mas, por exemplo, concurso para Defensoria Pública, 12 matérias, 14 matérias, muita coisa para estudar. Então, não dá para dominar tudo. Né? E você, eventualmente, vai precisar chutar. Obviamente, uma técnica de chute, ela te ajuda mais quanto mais você sabe. Quanto menos você sabe, mais difícil fica de aplicar. Né? Mas é possível aplicar. É possível aplicar. E é isso que eu mostro nessa aula, né? Como é que você vai aplicar, como é que é o padrão do CESP. Existe um padrão de gabarito deles, bem interessante. Eu mostro tudo lá. Excelente, professor. Professor, a gente ainda tem 10 minutos. Eu vou deixar você escolher o tópico que você deseja tratar para a gente encerrar a live com esse tópico. E, pessoal, lembrando que a nossa... Eu acho que acabou. Não acabou não, professor. Não, acabou os tópicos. Você está falando dos mitos. Não tem problema. Então vamos dos principais mitos do concurso. Posso responder perguntas. Tinha selecionado esses mitos. Sim. Lembrei até de mais alguns Sim. no meio do caminho. Mas posso responder pergunta aqui. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem que eu respondo. Eu vi perguntas assim, professor, estou na graduação, como estudar ao mesmo tempo para a prova da OAB e concurso público, já que elas chegam geralmente na mesma época? Escolha, né? Nunca, se você quiser duas coisas ao mesmo tempo, você não vai acabar pegando nada. Então, escolha. O que é que você quer fazer? Eu não fiz logo o OAB. O OAB eu fiz
Quanto tempo depois? Uns 2 anos depois que eu me formei. 3, 2, alguma coisa assim. 2 anos depois que eu me formei. Então, é uma questão de escolha, tá? É uma questão de escolha. Não acho que você vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Entendi. O pessoal está perguntando aqui, bancas pequenas, professor, como é que faz com bancas pequenas? Tem alguma tratativa diferenciada? Geralmente, bancas pequenas, elas não querem ter problemas relacionados a recursos, problemas judiciais, esse tipo de coisa. Para não ter esse tipo de problema, as bancas pequenas, geralmente, elas recorrem a legislação, letra de lei, e 2, conceitos incontroversos. Tá? Questões incontroversas. Então, são conceitos, classificações e letra de lei. Você pode focar aí e vai dar resultado para você. Entendi. Além disso, você pode pegar a banca parecida. Então, qual é a banca parecida com essa banca? Banca que tem questões parecidas, né? Primeira coisa que você faz é reunir o máximo de questões dessa banca para começar a ler e analisar. Mas, geralmente, o caminho é mais ou menos por aí. O pessoal tá assim, nossa, graças a Deus, até que enfim encontrei alguém que quer que eu faça a prova da OAB, não necessariamente, porque, professor, deixa eu só te dizer, como eu tenho 8 turmas de graduação, eu sempre fico no pé dos meus alunos. Chegou nono período, eu falo, queridos, é a hora que você vai fazer sua prova da OAB. Então, eu já, durante as minhas matérias de Direito Processual Civil, prática simulada, enfim, desde TGP eu já tô lá. Nono período é a hora que você vai fazer sua prova da OAB. Então, agora eles estão super felizes aqui, como você fala. Então, assim, tem que ver que vem em relação aos seus objetivos. Porque quando eu fiz OAB, eu poderia não ter feito OAB. Porque OAB eu fiz por fazer. Eu já sabia que eu não queria ir para a área da advocacia e, na época, não pensava em ensinar. Era só concurso. Eu tinha foco no concurso. Entendeu? Então, assim, não foi uma preocupação. Eu não iria advogar. Então, eu não tinha pressa. Não, assim, às vezes a gente tem uma pressão muito grande, que assim, você se formou, não tem a carteirinha da OAB, não é nada, né? Mas assim, você com a carteirinha da OAB sem advogar, também não está sendo nada, né? Então, assim, só para mostrar para a família. Então, assim, muitas vezes, e aí a gente pode partir para um lado mais filosófico, né? As pessoas fazem só porque todo mundo fala que tem que fazer, porque tem que ser desse jeito, porque tem que ser assim, e você com medo. Uma das piores coisas que tem em concurso público, e a gente volta para a questão mental, é a pressão social que exerce sobre a gente. Né? Quando você está estudando para concurso, é muito comum você escutar, olha, fulano já passou, um amigo seu passa, aí um fulano passou, e não sei o que, um amigo um filho de um amigo do seu pai passou e fala. E aí essa pressão vai se voltando contra você. E o tempo vai passando, e o pessoal vai perguntando, e a família pergunta, passou. Daqui a pouco você não quer nem para as festas de família, porque vão perguntar isso. Então, a questão social, a cobrança, os aspectos mentais, se você não tem controle sobre isso tudo, controle emocional, a chance de você se prejudicar é muito grande. E agora imagine você faz essa prova da OAB, perde essa prova da OAB, olha... Aí você vive em função da prova da OAB. Eu não queria viver em função disso, né? Eu já não estava indo bem, eu comecei mal. Eu disse, eu vou fazer essa prova da OAB, eu vou tomar pau. Então, eu não fiz. Depois que eu comecei a ir bem nos concursos normais, aí eu me preparei só para a prova da OAB. Então, me preparei algo em torno de 3 meses para a prova da OAB. Você não precisa de muito para a prova da OAB. Tá? Para falar a verdade, você não precisa de muito para a prova da OAB. Se você quiser uma aula só bem diferente. OAB, me mande um direct, que eu tenho uma aula só sobre OAB. Como você faz 40 pontos na OAB em 30 dias. Pode mandar para mim que eu mando. Pessoal, olha aí, grande oportunidade. Então vamos destacar isso aí. Vocês que estão perguntando aqui sobre a OAB, estão preocupados com a OAB, já manda o direct pro professor Gerson para ele disponibilizar para vocês uma aula de como fazer 40 pontos em 30 dias. Então, ótimo. Professor, infelizmente o nosso tempo está findando. Peço desculpas a todos pelo Stark aqui, que ele realmente quase derrubou o apartamento. E só para quem mandou mensagem, ele não come meus livros, tá? Desmistifique essa questão dos pitbulls, que eles são cachorros dóceis e amorosos. Professor Gerson, foi um prazer estar com você aqui. Assim,
eu admiro muito. Eu falo assim, eu até marquei algumas amigas concurseiras que falam, gente, o Gerson é um dos caras mais tops em concurso público, porque suas dicas são realmente muito exitosas. Não é à toa que você tem um número recorde de seguidores, pessoas que sempre elogiam o seu trabalho, pessoas que fizeram um concurso e falaram, fui com relação à metodologia do professor Gerson. Foi um prazer estar com você aqui. Agradeço demais e agradeço a todos que nos assistiram aqui hoje. Eu que agradeço o seu convite, viu, Bela? Um prazer falar com você aqui e estou te acompanhando lá no Insta também. Estou esperando Stark destruir tudo aí. Pessoal, grande abraço para vocês. Até uma próxima, professor. Um abração, tchau.